sua história e a nossa história também. Cada um com a sua história de forma particular, mas se nós viemos aqui hoje, nós viemos para adorar ao Senhor, para dizer para Ele que o amamos, que bendizemos o nome dEle, que o reconhecemos como nosso Senhor e dono, porque um dia Ele nos achou onde nós estávamos. A Bíblia nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Então, com essa vida, o adoramos, com essa vida, louvamos ao seu nome. Essa mesma vida está, durante todos esses anos, oferecida a tantos quantos possam ouvir o Evangelho. É por isso que um grupo como o nosso e como tantos outros saem pelo Brasil afora para anunciar o Evangelho. É o Evangelho que salva uma pessoa. É o Evangelho que diz aquilo que uma pessoa precisa para ter os seus pecados perdoados e conseguir o favor de Deus. Por isso, ao cantarmos essas duas canções que vamos cantar agora, gostaríamos de enfatizar isso. Uma nos faz lembrar uma história bíblica tão marcante na vida de cada pessoa, e a outra nos faz lembrar sobre o poder do Evangelho que salva. Então, vamos ouvir essas duas canções pensando exatamente assim. Permita-me de novo aqui ficar.
Nós estamos trocando os instrumentos aqui. Deixa eu aproveitar esse momento para apresentar os meninos para vocês, alguns deles. Esse é o Henrique, que está com o violão, e aqui é o Abel. E hoje é um dia muito especial, né? Porque Abel está começando a tocar conosco. Ontem foi o seu primeiro dia. O Luiz Felipe, que o antecedeu, estava junto. Isso faz parte do nosso treinamento. Então ele veio, mas ele ficou todo o tempo sentado, porque ele tinha tirado todas as músicas e nos deu essa confiança. Ontem o Felipe ficou sentado lá e ele tocou todas as canções do repertório. O Felipe só levantou para tocar a última. E hoje não tem o Felipe, né? Ele está aqui hoje tocando todas as canções. Nós louvamos a Deus porque Deus tem suprido sempre todas as nossas necessidades, e a maior delas, sem dúvida, é a pessoa, né? A pessoa dele, cada um de nós servindo ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida do Abel.
graça e paz. Não sei se vocês estão felizes, tanto quanto eu. Eu estou muito feliz e agradecida muitíssimo ao Senhor por poder estar aqui. Não sei quantas pessoas aqui sabem, eu sei que alguns irmãos aqui da igreja têm orado por mim e sou grata a Deus por suas orações e vamos continuar intercedendo. Mas eu fui acometida de um câncer de mama em 2012, fiz cirurgia, estou fazendo ainda químio, devo ir até final de maio, começo de junho. Mas o Senhor, hoje eu estava comentando com o pastor Nais, como o Senhor tem sido bom, como sempre foi, mas mais ainda agora a gente sente mais ainda a graça dele na vida da gente, como ele tem sido bom e gracioso para comigo e me dando muito mais do que eu preciso em termos de saúde, de passar por essa, e eu tenho certeza que o Senhor está comigo, está no controle e vai ser como ele quer que seja. E as pessoas sempre perguntam para nós, mandam e-mail e telefonam e perguntam, e eu não tenho viajado ainda. Eu falei que estou muito feliz porque hoje estou cantando aqui com um grupo. O ano passado eu não viajei, esse ano ainda não estou viajando até que as químios acabem. Mas as pessoas perguntam e eu digo, bom, eu estou ótima hoje. Amanhã só Deus sabe. Mas de qualquer maneira ele sabe em todo o tempo e o que ele fizer será bem feito. Eu só tenho que agradecer a Ele até agora o que Ele tem feito por mim. E agradeço as suas orações, vamos continuar orando, porque nós sabemos que às vezes atravessamos, passamos por situações bem difíceis, mas a Bíblia, a Palavra de Deus nos promete que nós vamos aguentar porque o Senhor está conosco. Ele não dá nada maior do que aquilo que a gente não possa suportar. E nós cremos nisso. E estamos aí na estrada até quando o Senhor quiser, porque aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Say
segue junto a mim. Jesus me segue, Jesus me segue, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue, Jesus me segue, Jesus me segue junto a mim. Lá, amém. Graças a Deus. Não podemos dizer outra coisa. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Às vezes nós achamos que as coisas desagradáveis só acontecem na casa dos outros. E nós achamos que a nossa cerca está tão forte que nada pode entrar ali. Mas você sabe que não é assim. O Senhor permite que as provações venham, mas Ele nos dá o seu consolo, Ele nos dá a sua alegria, a sua paz, independente dos momentos e das circunstâncias. E isso é uma verdade profunda, né?
estamos testemunhando isso aqui. Há algumas canções que nós gravamos há bastante tempo atrás, e eu estou vendo que algumas pessoas estão lembrando de algumas músicas, e eu vou apelar. Literalmente eu vou apelar. Nós vamos assim, lá para o tempo do Elo ainda. Eu não sei se vocês vão lembrar. Lembra? Tempo do Elo ainda. Rapaz, eu nem sei se a gente vai lembrar bem da música, mas vamos cantar essas canções aí e eu conto com vocês. Vamos lá. Não precisa
Enquanto o pastor Mike vem chegando, nós também queremos agradecer a igreja que está nos recebendo. O pastor disse no começo que era uma honra para a igreja estar nos recebendo, e nós aqui somos honrados com o convite de vocês por estarem nos recebendo aqui. Muito obrigada pela confiança no nosso trabalho, no nosso ministério. Também queremos apresentar alguns da nossa família. Lá atrás, Priscila, nossa filha mais nova, está lá atrás com o Bruno, seu marido, e com o Davi, o seu filhinho. Por favor, fiquem de pé. Davi, fica de pé. Obrigada. Aqui na frente, nossos 3 netinhos, Caio e Júlia, Enzo, são irmãos e são filhos de Paulinho, nosso filho, e Thalita, nossa nora que está ali. Thalita está ali, Paulinho não veio. E também nos acompanhando hoje, Elga, que é secretária da missão. Por favor, fiquem de pé, vocês duas. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada. Vamos nos colocar de pé todos, por favor, para mais uma oração. O Senhor nos tem dado o privilégio de também pregar a palavra. Queremos fazer isso, mas reconhecemos que, mesmo que um homem esteja preparado, mesmo que suficientemente preparado, ainda ele não poderá fazer nada daquilo que concerne a Deus fazer. De modo que, humildemente, quero orar junto com vocês, pedindo não só que o Senhor me ajude na colocação daquilo que Ele tem trazido à minha alma, mas também ajude o seu ouvido e o seu coração, para que todos nós possamos receber da parte dele aquilo que ele tem trazido de forma pessoal, não é? A cada um de nós. Pai, bendito seja o teu nome. Só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. É por isso que cantamos, é por isso que oramos, é por isso que dependemos do Senhor. E nos apresentamos diante de Ti também para ouvir a Tua voz pregada, falada. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. Por si só, ela faz tudo aquilo que é necessário. Mas obrigado pela chance de ser porta-voz. Então, Pai, louvado seja o Teu nome, porque nos dás o sossego suficiente para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Ajuda-nos a olharmos para nós mesmos e não para os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz de forma pessoal. Ajuda-nos, Pai, a nos concentrarmos naquilo que o Senhor está conversando conosco. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Apesar de já estarmos em São José dos Campos há aproximadamente 20, 21 anos, nós não somos daqui. Nilma e eu somos cariocas e o pessoal do grupo também é do Rio de Janeiro, tem um de Maricá, o baixista é de Natal, do Rio Grande do Norte, não é? E Deus nos tem juntado para o seu trabalho. E hoje para mim é uma alegria muito especial, porque estando em São José dos Campos, a Bíblia diz, ou melhor, a palavra nos ajuda a pensar que nem sempre o profeta é bem recebido em sua própria casa. Então eu não estou dizendo isso literalmente, mas estou afirmando isso sim, que nós cantamos e pregamos em tantos outros lugares e dificilmente aqui em São José dos Campos. Então para a gente é um privilégio estarmos aqui, podemos cantar e pregar na nossa cidade, né? São José. Louvado seja o Senhor por isso. Eu queria conversar com vocês hoje sobre convite. Quando a gente pensa em convite, não sei você, mas eu penso em 3 partes de um convite. Primeiro de quem, depois para quem e depois para quê, não é? E de onde vem o convite, para quem é estendido o convite, qual é a razão desse convite. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, dizendo que a Bíblia registra
um convite lindo, maravilhoso, e ele é tão lindo que ele é conhecido também das pessoas que necessariamente não sejam religiosas. É muito difícil que alguém não possa se lembrar desse convite que a Bíblia coloca diante de nós, que diz, eu vou só começar e você continua, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está vendo? Como esse convite é tão popular a todos nós, então peço sua atenção um pouquinho, e eu quero avaliar com vocês esse convite, pensando exatamente nessas três partes que compõem o convite: de quem, para quem e para quê. Observem, em primeiro lugar, de quem é esse convite. Quando está escrito vinde a mim, a gente pensa em quem está fazendo esse convite. Jesus, não é verdade? Jesus está fazendo esse convite, você sabe disso muito bem. Mas o que você acha que o mundo pensa a respeito de Jesus? O que você acha que as pessoas, seus vizinhos, as pessoas no seu trabalho, as pessoas ao seu redor pensam a respeito de Jesus? Talvez você possa dizer que as pessoas pensam que Jesus é a referência de uma das maiores religiões do mundo. Você está correto, está certo. Talvez você diga que o mundo pensa que ele é a figura do próprio Deus. E também você está certo nessa resposta, não é? Eu pergunto, isso são o que as pessoas acham, o que você acha que as pessoas pensam, mas o que você acha que a Bíblia diz sobre Jesus? E você também vai me responder que a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, diante disso, eu preciso lhe fazer uma outra pergunta, agora mais pessoal e fundamental para a salvação de uma pessoa qualquer. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Não é? Em segundo lugar, é preciso pensarmos na questão do direcionamento desse convite. Para quem Jesus envia esse convite? Então vejamos que Jesus aparentemente dirige o seu convite a todas as pessoas, e ele diz exatamente assim no texto: vinde a mim todos vós. Mas percebam que se o convite de Jesus é para todos, todos podem aceitá-lo, porque afinal ele está se dirigindo a todas as pessoas. Mas você sabe que não é assim que acontece, não é? Nós sabemos que a maioria das pessoas não aceita esse convite de Jesus. Muitos não querem nem ouvir falar, não é? Muitos desdenham dele, muitos são indiferentes, talvez até o recebam por educação, mas não vão além disso. A sua vida não continua captando esse convite de Jesus na sua essência. Então, essa é uma realidade tão grande que talvez você que me ouve agora aqui nesse lugar já tenha escutado o convite de Jesus várias vezes, mas até esse momento, de algum modo, você tem rejeitado o convite do Senhor. Talvez você até esteja familiarizado já com esse convite. Quem sabe você até tenha parentes que já atenderam a esse convite, que já aceitaram ao convite de Jesus. Quem sabe você seja alguém que respeita as coisas de Deus, e quando alguém vai falar do amor de Deus para você, ou vai falar do convite de Jesus, você diz: eu respeito todas as religiões, eu respeito tudo aquilo que fala sobre Deus, eu respeito. Então essas coisas estão na nossa cabeça e no nosso coração. Mas uma coisa estranha acontece, é que mesmo sabendo de todas essas coisas, talvez você até agora não disse sim ao convite de Jesus. E eu pergunto: por que não? Se tudo isso é sabido, se tudo isso é compartilhado, por que você ainda não disse sim para Jesus? Agora preste atenção,
Quando eu digo não ter dito ainda sim para Jesus, eu não estou dizendo que você não respeite, eu não estou dizendo que você não reconhece, eu não estou dizendo que você não aceita, eu estou dizendo que você ainda não se entregou a Ele e não o recebeu como Senhor e dono de sua vida. Por que tanta gente escuta o Evangelho e não se rende a Cristo? É uma pergunta complicada de responder, mas eu queria que vocês pensassem junto comigo. Eu creio que a resposta a essa pergunta difícil está exatamente na definição que Jesus faz quanto aos seus reais convidados, nesse simples texto que nós temos à nossa frente. Vejam que ele não diz que seus convidados são todos em um sentido geral e amplo. Então não é qualquer pessoa que é um desses convidados. Talvez você discorde de mim e talvez você pense, não, pastor, todos são convidados. E nós vamos ter que parar um pouquinho para pensar a respeito disso. Não é qualquer pessoa que é um desses convidados. Eu estou afirmando, segundo aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. É por isso que Jesus, em seu convite, eu creio, de propósito, ele especifica quem são essas pessoas que ele está convidando. Ele deixa muito claro isso. Preste atenção, que ele define essas pessoas exatamente como pessoas cansadas e sobrecarregadas. Ele diz sim que são todos, mas ele define que todos são esses. E ele diz todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então me diga aqui, você consegue identificar esse tipo de convidado de Jesus? Você sabe realmente o que é uma pessoa cansada e sobrecarregada? Talvez a gente possa pensar sobre isso humanamente falando. E humanamente falando seria muito fácil reconhecer uma pessoa cansada e sobrecarregada. Você poderá até dizer para mim, pastor, uma pessoa cansada e sobrecarregada é uma pessoa sem forças para viver, é uma pessoa sem ânimo, uma pessoa sem coragem, é uma pessoa que está sofrida, é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que está precisando de conselho, é uma pessoa que está se sentindo no canto, sem razão de existir, sem sonhos na sua vida. Talvez você possa pensar assim, e eu vou dizer, humanamente falando, você está correto também, não é? Mas pense comigo, se fosse só isso, Deus nos teria mandado pregar o Evangelho só nos hospitais, ou nas cadeias, ou nos sanatórios, ou nos lugares onde você pode ver, humanamente falando, a maior dificuldade, não é? Mas Deus nos mandou pregar na igreja. E agora, que situação, não é? Por que o Senhor nos mandou pregar esse Evangelho na igreja? No meio, no ambiente dos salvos, no ambiente daqueles que se congregam para seguir e para servir ao Senhor. Ele nos disse, é claro, para ir a todo mundo, em todos os lugares, e visitar a todo tipo de gente, inclusive nos templos. Eu pergunto por quê? Então deixa-me dizer-lhes que aqui está um grande segredo. Os sintomas dos cansados e sobrecarregados que Jesus está convidando não são sintomas meramente físicos que eu e você podemos ver nas pessoas, mas são sintomas espirituais que Deus vê na vida de cada um. Quando eu estava cantando numa cidade no interior, se não me engano, de Minas, não, da Bahia, eu estava perto de uma rodoviária e chegou um homem para mim e me pediu dinheiro para completar a sua passagem. Você já ouviu, talvez, já foi abordado dessa forma. E eu tenho um pensamento comigo. Eu, enquanto não souber que essa pessoa está mentindo para mim, ela está falando a verdade. E eu sempre ajudo. Não é? Então eu disse, quanto está faltando para a sua passagem? Ele disse, falta tanto. Peguei no bolso, peguei tanto e dei para ele. E ele foi lá na frente e ainda diante dos meus olhos começou a pedir para outras pessoas. E eu pensei, me passou para trás. Não é?
Mas sabe qual foi o primeiro pensamento que me veio à cabeça com relação àquele homem? É um cansado e sobrecarregado. Porque na minha cabeça, cansados e sobrecarregados são pessoas com problema, não é? São pessoas com dificuldades. Esses são os cansados e sobrecarregados. Mas meus irmãos, não é assim. Eu fui levar o carro para consertar numa oficina, naquele mesmo dia de trabalho. Fui trocar o filtro de ar da van. E quando cheguei lá, um jovem muito sarado, bração grande, tatuado e tal, cheio de vida. E ele tinha uma aparência de quem estava muito bem, E então ele começou a conversar com o outro. Eu estava do lado, eu estava ouvindo, e ele falando: vai na balada hoje e tal, tá assim de mulher, aquela linguagem. E eu estava ali do lado, eu estou escutando tudo. Mas interessante que daqui a pouco chegou o pastor. E quando o pastor chegou, aquele moço disse: ô pastor! Eu falei: ué, ele conhece o pastor? E o pastor disse: é, rapaz, você está sumido, Você está sumido. Ele disse: é, pastor, mas eu chego lá. Aí o pastor disse: você vai chegar mesmo, porque esse que está aqui na sua frente é o pastor Paulo César do Grupo Logos. Eles têm um grupo musical e eles estão na igreja hoje e eles vão cantar e pregar o evangelho. Você vai? Ele disse: claro que vou. E no meu coração eu pensei: claro que não. Claro que não vai. Aí está indo outro, Às vezes nós achamos que essas são as pessoas cansadas e sobrecarregadas. Nós achamos e nem elas acham que são. Precisamos olhar do ponto de vista de Deus. E Deus vê as pessoas como necessitadas de salvação. Essa é a questão. Deus as vê como perdidas, como mortas, como sobrecarregadas de pecados. Deus não as vê pelas suas aparências como as pessoas as veem. Elas conseguem enganar ao vizinho, ao marido, à esposa, aos filhos. Ele consegue enganar aos colegas do trabalho, mas não ao Senhor. Nunca ao Senhor. Então Deus deu o coração de cada um. Deus as conhece por dentro como cansadas e sobrecarregadas, e é por isso que Ele as convida assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a grande questão é que as pessoas são orgulhosas. Elas estão sempre muito bem. Experimenta perguntar a alguém quando passa. Pode ser um amigo, pode ser até alguém que não seja da sua familiaridade. Pergunta: e aí, como é que você está? Você acha que o cara vai responder: estou mal, estou péssimo? Não, vai sempre responder: tudo bem, está ótimo, maravilha. E você não sabe o que passa lá. Deus está vendo. A questão é que mesmo quando temos dificuldades, achamos que não temos, e colocamos na nossa cabeça que não somos tão problemáticos assim, que não temos tanta dificuldade assim, e então nós continuamos perdidos, Como essas pessoas poderão então atender ao convite de Jesus, se o convite de Jesus é para cansados e sobrecarregados, e as pessoas não se sentem cansadas e sobrecarregadas, como vão atender ao convite do Senhor? Então, meus queridos, só tem um jeito disso acontecer. E é por isso que nós oramos ao Senhor antes de pregar. Só tem um jeito disso acontecer. É só se o Espírito Santo convencer a pessoa disso. Só se o Espírito Santo convencer alguém que se acha forte, que ele não é tão forte assim. Só se o Espírito Santo convencer que você se acha correto, mas você não está tão correto assim. Só se o Espírito Santo convencer de que você pensa que está salvo, você não está tão salvo assim. Compreende? Só se o Espírito Santo de Deus fizer isso. Não há homem que possa fazer. Não há pai que possa fazer isso aos seus filhos. Não há marido que possa fazer isso à sua mulher. Não há ninguém que possa fazer para ninguém. Enquanto o Espírito Santo do Senhor não fizer isso, nada acontece. É por isso que você, mamãe, ao orar pelo seu filho,
insista com o Senhor sobre a vida dele e clame pela misericórdia do Senhor o tempo todo. Senhor, tem misericórdia, salva meu filho. Senhor, tem misericórdia, salva meu marido. Senhor, tem misericórdia, porque se o teu espírito não o convencer, ele nunca será convencido. Meus irmãos, essa é uma realidade da palavra do Senhor. Essa é uma realidade divina. Às vezes nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa e nós dizemos: por que você não vai na igreja? E nós dizemos: por que você não lê a Bíblia? E nós achamos que nós podemos essas coisas e não podemos essas coisas. Só o Espírito Santo pode essas coisas. Será que agora, aqui mesmo no nosso meio, não estão ocultos alguns desses convidados de Jesus, que nunca se sentiram cansados e sobrecarregados, mas que compreendem que os olhos do Senhor estão em todo lugar, e quando são mostrados pelos olhos do Senhor, então podem se ver carentes e necessitados finalmente? Será que o Espírito Santo do Senhor não está revelando essa verdade ao seu coração nessa oportunidade? Será que você pode ouvir o Senhor dizendo na sua alma, no seu âmago: é com você que eu quero tratar agora, eu trouxe você aqui para você ouvir isso, eu amo você de tal maneira que isso precisa penetrar a sua alma, porque eu conheço a sua vida. Talvez muitos não conheçam, mas eu conheço. Eu sei quem você é, eu sei tudo que você faz e deixa de fazer. Então, meu amigo, creia nisso. Essa é a palavra do Senhor. Talvez você não tenha revelado e nem admitido, mas você está cansado ou cansada, sobrecarregado ou sobrecarregada. Então ouça o convite de Jesus hoje. Ouça esse convite, porque ele vem de forma pessoal para você, não é para quem está do seu lado, é para você mesmo. Às vezes nós temos a tendência também de sermos traídos pela nossa própria religiosidade. Talvez seja mais difícil, a Bíblia diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu não estou dizendo que isso está escrito na Bíblia, mas é muito difícil salvar alguém que está na igreja. É muito mais difícil, porque quem está na igreja já se acha salvo, porque às vezes até diz: eu nasci aqui. E talvez nunca tenha experimentado uma conversão genuína. Conhece as coisas do Senhor, conhece a teologia, conhece a fraseologia bíblica, conhece todos os atos do culto, conhece todas as coisas. E talvez lhe seja até difícil dizer: eu não sou crente. Mas é preciso pensar sobre isso. Qual foi o dia que você diante do Senhor se sentiu tão cansado e sobrecarregado que você disse: Senhor, não dá mais para mim, eu não consigo. Se o Senhor não me salvar, quem me salvará? E talvez muitos, ao serem perguntados a respeito dessa experiência com Cristo, possam dizer: eu não me lembro disso ter acontecido. E eu, com toda a humildade possível e com todo o respeito possível, tenho que lhes dizer a verdade. Se você tem um pensamento semelhante a esse, põe suas barbas de molho. Eu vivi 21 anos da minha vida numa igreja evangélica, boa igreja. A palavra era pregada. O pastor era um dos maiores professores que nós poderíamos ter. A igreja tinha gente de música, como foi apresentado hoje aqui. Era uma igreja maravilhosa. E eu me sentia crente porque eu estava ali no meio. Até que um dia o Senhor converteu o meu coração quando eu estava sozinho no hospital. Porque quando Deus converte é diferente. É Ele que faz. Muitas vezes nós confundimos, meus irmãos e queridos ouvintes, nós confundimos. Às vezes nós achamos que a salvação é um ato daqui para lá. E muitas vezes nós sinceramente aceitamos a mensagem. E se o pregador fizer um apelo para levantar a mão, talvez nós
Tem ambos que levantaram a mão, porque concordamos, nós aceitamos, mas a salvação não é só isso. A salvação é uma atitude de Deus para com o homem. É graça absoluta. Não é o fato de eu aceitar. Eu não estou em condição de aceitar. Um homem está no seu pecado morto, como a Bíblia diz. Então, se a graça do Senhor não me visitar, se a graça do Senhor não me buscar no meio da podridão do pecado, e não me tirar, e não me limpar, e não soprar em mim de novo, como no exemplo do Éden, o fôlego de vida, eu não tenho. É muito fácil emocionalmente alguém dizer: eu aceito a Jesus, eu aceito a Jesus. Racionalmente falando, é fácil de fazer. Mas é por isso que muitas pessoas começam e não continuam. A prova de que não continuam é porque a sua conversão foi na sua força e não foi um ato de Deus. Porque Deus não faz nada pela metade. Uma vez que Deus faz, está feito, está selado. Nunca mais voltará atrás. Nunca mais. Porque é Deus que fez. Deus não passa borracha e apaga, não usa esses artifícios. Então, a gente precisa pensar: para quem é esse convite? Esse convite é para cansados e sobrecarregados. Mas precisamos pedir: Senhor, convence-nos, porque somos orgulhosos. Convence-nos de que somos cansados, de que estamos sobrecarregados, de que precisamos, de que somos carentes. Convença-nos disso, Senhor, quebrando a nossa alma, para que possamos então responder a tua bênção, a tua graça sobre nossas vidas. Mas, meu caro, Jesus está convidando você para uma razão muito especial. Jesus está convidando, como o texto diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um alívio que Jesus quer dar às pessoas. Talvez o alívio que as pessoas busquem não seja exatamente esse que Jesus quer dar. É por isso que uma pessoa pode estar contente hoje e não estar feliz amanhã. Mas aquele que recebeu do Senhor, ele pode até estar triste todos os dias e ainda assim ser feliz. É diferente. Então Jesus está convidando você para lhe dar o alívio de alma que você tanto precisa. E é por isso que ele nos trouxe hoje aqui. Não foi para fazer uma apresentação musical, não foi para mostrar instrumentos, não foi para nada disso. O Senhor nos trouxe aqui para exatamente dizer-nos essas coisas. É por isso que ele traz essa mensagem diretamente ao seu coração, e em seu convite ele faz essa promessa: eu vos aliviarei. Então, meu amigo, senhor, senhora, jovem, Jesus o convida para receber o seu alívio, e Jesus está chamando você não necessariamente para uma festa. Jesus está chamando você para uma contrição, para um pensar diferente sobre essas coisas. Jesus não está chamando você para um show quando trata de salvação, não. Jesus está chamando você para que você em dado momento se entristeça profundamente ao compreender o seu estado e a sua necessidade. Às vezes eu fico tão triste em que essa mensagem seja banalizada e que as pessoas sejam enganadas, e que talvez no meio daquela festa, daquele alvoroço, quem quer entregar a vida a Jesus, e aquela festa, e eu fico pensando, não entenderam nada. Porque uma pessoa que entende que está cansada e sobrecarregada, ela vai chorar na presença de Deus, ela vai se quebrantar na presença de Deus. Ela não quer festa nenhuma, ela não quer show nenhum, ela só quer pedir: Senhor, tem misericórdia de mim e salva minha alma e me torna uma nova criatura. Então Jesus está chamando você para ser restaurado, para ser curado, para ser aliviado de suas dores, de sua vida sofrida de pecado. Às vezes nós estamos sofrendo e não sabemos porquê.
E não tem solução. Sofre hoje, melhora amanhã, sofre depois de amanhã, sofre de novo, e parece que é uma coisa que a gente não consegue se livrar daquilo ali. Mas quando Jesus entra na vida, não é que os problemas desapareçam, mas Jesus apareceu. É diferente. E Ele então tira de nós o nosso fardo. Que coisa linda. E Ele trata de nossas vidas e nós continuamos iguais. O ladrão chega na nossa casa e leva o nosso carro também. E a doença bate na nossa porta e entra e também nos acomete. E nós também vamos para o hospital. E nosso filho também é atropelado. E todas as coisas acontecem igual. Só que tem o seguinte: Jesus está comigo. O Senhor diz ainda, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, se eu abrir um parêntese aqui, você lembra quando Jesus estava sendo assunto aos céus e Ele estava falando com os seus discípulos e Ele estava dizendo para eles que eles não deviam temer? E em dado momento Ele fala de uma coisa muito interessante, em que me chama a atenção profundamente, porque nós pensamos que quando o Senhor diz: eu vou preparar lugar para vocês, então nós imaginamos que Ele vai preparar casas lindas, como nós nunca pensamos. Que eu acredito que também seja assim, mas eu não acho que isso é tudo. Aí Ele diz uma frase bem no final do texto que diz assim: para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí no céu. Sabe qual é o céu? É o lugar onde Deus está. Sabe qual é o céu? É o Éden antes do pecado, onde Deus passeava junto com a gente. A presença de Deus é o céu. E pode vir a enxurrada, e podem vir os problemas, e podem vir as dúvidas, e pode vir qualquer coisa, mas se o Senhor está comigo, então a minha vida vai reagir de modo positivo e de modo diferenciado. Então, meus irmãos e amigos, deixa-me só estender um pouquinho aqui, tem paciência um pouquinho, mas eu queria conversar com vocês sobre esse alívio. Que tipo de alívio é esse? Será que é o alívio que o dinheiro pode trazer? É claro que não. Será que é o alívio que uma posição social possa me dar? É claro que não. Será que é o alívio que eu humanamente posso vislumbrar? É claro que não. O Senhor está falando de outro tipo de alívio. O Senhor está falando de um alívio de alma. É esse o alívio que o Senhor quer dar. Como é que o Senhor realiza esse ato de nos dar esse alívio, de dar esse alívio aos seus convidados? Então, ouça com atenção como é que Deus faz isso. Primeiro, Deus faz isso porque Ele mesmo produz e administra esse alívio. Esse alívio é inerente à vida dele. Ele é esse próprio alívio. Segundo, não é um alívio administrado pela secretária ou pelo representante. Quando você chega com um problema em oração e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Ele não diz: eu vou passar o seu pedido para a minha secretária. Não, Ele não diz isso. Ele diz que Ele nos dará o seu próprio alívio. Você sabe que dimensão isso traz ao nosso coração? Talvez você ficou doente e você tem um bom plano de saúde, mas mesmo assim você teve que entrar numa fila. Talvez você teve necessidade de consultar um médico excelente, mas havia muita gente para consultar aquele mesmo médico. E você pensou: puxa, mas queria que fosse fulano, não é? Agora aqui está o médico dos médicos. E Ele não passa você para ninguém resolver o seu problema. Ele mesmo ouve a sua voz e Ele trata de você. Ele diz: eu vos aliviarei. Segundo lugar, Ele dá esse alívio porque Ele retira aquele fardo pesado que está sobre sua consciência. E ainda, em terceiro lugar, Ele cura e renova a sua vida e faz de você uma nova criatura. Ele faz você nascer de novo, uma nova vida, e uma vida que vem dele mesmo.
Então, me ouça, por favor, na conclusão dessa palavra. Você precisa saber como Jesus faz essas coisas. E isso só nos é revelado pela própria palavra de Deus. Não há ninguém que possa explicar isso, senão a Bíblia Sagrada. E escute o que está escrito na Bíblia. Lá no profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4, 5 e 6. É uma passagem maravilhosa. Convido você, quando chegar em sua casa, pegar esse texto, lê-lo de novo algumas vezes, para que você compreenda perfeitamente o que estou dizendo. Diz assim, verdadeiramente falando sobre Jesus, profeticamente falando, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Meus irmãos e meus amigos, Ele não está falando de dor de cabeça aqui, Ele não está falando de uma perna quebrada, Ele não está falando desse tipo de dores. O texto continua dizendo que nós não reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Essas foram as dores que Jesus suportou, as nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Todos nós indistintamente andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um pensa aquilo que quer. Mas o Senhor fez cair sobre Ele, Jesus, seu Filho, a iniquidade de todos nós. Queridos irmãos, queridos amigos, todo cansaço de um homem ou de uma mulher, todo fardo pesado sobre um homem ou uma mulher, toda dor, toda doença, toda morte que está sobre as pessoas é resultado do pecado que contaminou a todos. Está escrito: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio a esse mundo e foi até aquela cruz, e lá Ele derramou o seu sangue. Esse é o Evangelho do Senhor. Lá Ele derramou o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus fez exatamente isso há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz. E até hoje Ele continua oferecendo esse alívio inigualável aos seus convidados, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele não está oferecendo isso para todas as pessoas, Ele está oferecendo isso para todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso nessa noite, que você avaliasse isso. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, Deus conhece. Eu quero pedir que todos se ponham de pé para nós orarmos em um momento ao Senhor. Eu vou pedir que vocês fechem os seus olhos. Fechar os olhos não é um rito, ou não é uma moda, da igreja. Fechar os olhos na oração, de fato, tem um sentido muito especial, porque quando fechamos os olhos nós nos concentramos melhor. Então feche os seus olhos. Eu sinto muita vontade de perguntar nesse momento: cadê os convidados de Jesus dessa noite? Onde é que você está como convidado de Jesus? Você pode crer que aquilo que está sendo pregado é a verdade? Você pode aceitar isso no seu coração? Você sente a necessidade, lá no fundo da sua alma, de receber esse tipo de alívio? Talvez você já tenha experimentado outros alívios. Quem sabe você tenha ido passear, isso é bom. Quem sabe você tenha ganho valores para construir coisas. Quem sabe você tenha recebido abraços, afeto, carinho. Quem sabe você tenha recebido tantas coisas, mas ainda assim o alívio do Senhor não foi provado na sua alma.
As coisas não mudaram, as coisas vão e voltam. Então eu pergunto a você nessa noite: não seria você alguém cansado e sobrecarregado, a quem Deus quer ministrar o seu alívio? Não seria você aquele que nessa noite admitirá o que o Espírito Santo lhe está revelando tal, que dirá nessa oportunidade: Senhor, sou eu mesmo. Obrigado porque o Senhor tem me revelado isso. Talvez seja essa a sua oração. Eu quero convidá-lo a falar com Deus. Talvez essa não seja uma oração costumeira como todas as outras, mas quem sabe você só tenha que dizer ao Senhor: Senhor, eu estou cansado e sobrecarregado mesmo. Sou eu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Efetua, Senhor, essa obra de graça na minha vida. Transforma o meu coração, converte o meu coração, Senhor. Entra na minha vida hoje de uma maneira totalmente diferente do que tudo aquilo que eu já pensei sobre a religião, sobre a religiosidade e até mesmo sobre o Evangelho. Faz de mim uma nova criatura, Senhor. Você está orando assim? Você está dizendo isso com suas palavras ao Senhor? É o momento de fazer. Talvez você diga: pastor, eu fui convidado aqui e eu nem sei orar direito. Mas você não precisa saber orar direito para falar com Deus. Você só precisa dizer aquilo que está no seu coração, até porque Deus já leu isso antes de você falar. Então, na sua alma, diga com sinceridade, porque Deus não lê só os lábios, Ele lê a alma também. Então, com sinceridade, reconheça. Diga: Senhor, sou eu essa pessoa, tem misericórdia de mim. Faz de mim uma nova criatura, lava-me com o sangue do Teu Filho. Perdoa-me dos meus pecados, perdoa-me da minha indiferença, Senhor. Perdoa do meu tempo de ignorância, perdoa-me, Senhor. Me dá o Teu alívio, por favor. Deixa-me orar por você. Pai, louvado seja o Teu nome por momentos que nós estamos passando aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado pelo convencimento que só o Teu Espírito Santo é capaz de fazer no coração de uma pessoa orgulhosa, tornando-a sabedora, consciente da sua fraqueza, da sua inutilidade, da sua carência. Obrigado, Senhor, porque em Tua graça, o Teu poder vem até nós e se manifesta em nós. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós cantamos para o Senhor com a nossa alma por causa disso, Senhor, porque não merecemos e o Senhor nos tem dado tudo o que precisamos. Bendito seja o Teu nome por essa igreja. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, pelos 60 anos. Mas bendito seja o Teu nome por aquelas vidas que o Senhor tem alcançado durante todos esses anos aqui. Pedimos a Tua bênção sobre essa igreja, na continuidade do seu trabalho. Ó Deus, abençoa. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Eu quero pedir licença ao pastor para dizer uma coisa a vocês. Nós somos um grupo conhecido no nosso país pelo nosso Ministério de Música. É por isso que algumas pessoas vêm e fazem menção disso, né? E nós respeitamos isso. Mas o Senhor nos tem chamado a uma obra missionária
que extrapola o fato da música ser um instrumento. Então Deus nos tem dado a chance de visitar outros países. E nos últimos anos visitamos o Peru. E lá no Peru o Senhor colocou no nosso coração algo tremendo, maravilhoso. Nos fez conhecer um povo chamado Avarunos. E nos fez ver a necessidade desse povo. Aí estão algumas fotos de uma de nossas visitas ali. E esse povo que eu conheci são quase 70 mil pessoas, e eles não têm a tradução da Bíblia no seu dialeto, na sua Bíblia. E Deus nos levou lá e colocou no nosso coração um peso tão grande e nos desafiou a levarmos a Bíblia para aquela gente. Eu disse: Senhor, somos um grupo musical, somos meia dúzia de gatos pingados, que vivemos pela fé, cantando nas igrejas e recebendo ofertas delas. Não temos condições. E o Senhor disse: sabe quem eu sou? Em outras palavras, eu li isso na Bíblia. Ele disse: eu sou o Senhor dos Exércitos. E não pense você que eu não conheço essa gente. Muito pelo contrário, eu já tenho um exército preparado antes da fundação dos séculos para salvar esse povo. E eu disse: mas Senhor, onde é que está esse exército? Ele disse: estará em cada lugar que você passar. E em cada lugar que nós temos passado, eu só tenho dito isso para as pessoas. O Senhor não me tem autorizado a dizer mais nada além disso, mas eu só tenho dito: o exército que o Senhor tem preparado para salvar aquelas pessoas lá no Peru está aqui no Brasil. E está em cada lugar que a gente estiver passando. Só que eu não sei quem eles são. Eu disse: Senhor, como vou saber quem eles são? E o Senhor tem colocado no meu coração: você pode deixar que eu vou tratar disso. Não fique incomodado com isso, você não precisa vê-los. Aqueles que eu tocar, eles virão, eles se apresentarão. E eu não sei se há alguns desses soldados aqui essa noite, por isso eu estou falando isso. Mas se você for uma dessas pessoas, mesmo que você não soubesse nada a esse respeito, ou ainda não saiba, o Senhor incomodará o seu coração a tal ponto que você vai querer saber sobre isso. Então, se Deus o incomodar assim, aí você, por favor, me procure. Por isso que eu pedi que colocasse aqui o meu endereço de e-mail. Aqui tinha outras coisas que eu queria dizer para vocês, mas não há necessidade. Eu poderia dizer em um e-mail mandado para você. O meu endereço está aqui, paulolopes@gmail.com. É meu endereço pessoal de e-mail. Se Deus tocar o seu coração no sentido de salvar almas no Peru, através da tradução da Bíblia Sagrada para eles, então você faça um contato comigo. Diga: podia saber mais sobre isso, e eu vou passar para você todo o projeto e a maneira como você pode participar junto conosco. Já há um bom grupo participando, né? Eu louvo a Deus por isso. Mais uma vez, nossa gratidão, e nós vamos cantar a última canção. Onde nem
Repousa sobre vós, irmãos, estejam convosco com todo o povo do Senhor, hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito. Muito obrigado, Lopes. Muito obrigado, irmãos e irmãs.